Projeto de Lei do Legislativo 001, 17 de fevereiro de 2014. Declara a zona como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, a área compreendida pelo loteamento Jardim do Capote e da outras providências. A Câmara Municipal de Tiradentes, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, nos termos do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, artigo 4º, inciso 5º, a linha F aqui, da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências. Por favor, gente, por favor. Para fins de inclusão em programas especiais de interesse social à área compreendida pelo loteamento Jardim Capote, medindo 148.190 metros e 90 centímetros, possuindo 9 logradouros, localizada no perímetro urbano do município de Tiradentes, Estado de Minas Gerais. Lei Municipal número 393, de 17 de julho de 1979. Faz delimitação da área urbana do município de Tiradentes, atualizada pelo artigo 6º da Lei Municipal número 1955, de 20 de janeiro de 2004. Dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo do município de Tiradentes, conforme os 3 mapas planimétricos cadastrais constantes do anexo único desta lei, que dela faz parte integrante. Artigo 2º. Os 9 logradouros que menciona o artigo 1º desta lei passam a ter as seguintes denominações: Rua 1, Rua Joana Lucinda Barbosa; Rua 2, Rua Augusto Ferreira Barbosa; Rua 3, Rua Francisco da Rosa Lucinda; Rua 4, Rua Djalma Malta; Rua 5, Rua Eli Evangelista de Oliveira; Rua 6, Rua Pedro Ferreira Barbosa; Rua 7, Rua Vereador João Rosa da Silva; Rua 8, Rua Tropeiro José Elias; Rua 9, Rua Carlos Roberto de Freitas. Artigo 3º. Os 3 mapas planimétricos cadastrais que mencionam o artigo 1º desta lei se dividem: planimétrico cadastral, contendo projeto do bairro Jardim Capote; planimétrico cadastral, contendo levantamento topográfico atual do bairro Jardim Capote; planimétrico cadastral, contendo projeto e levantamento topográfico atual do bairro Jardim Capote. Artigo 4º. Esta lei municipal tem caráter declaratório apenas, não regulamenta as regras e diretrizes específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo aplicadas às leis que menciona no artigo 1º desta lei. A regulamentação compete à Lei Municipal número 1955, de 20 de janeiro de 2004. Dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo do município de Tiradentes. Artigo 5º. Revoga-se a Lei Municipal número 2817, de 26 de junho de 2013, da denominação as ruas do Jardim Capote e da outras providências. Artigo 6. Esta lei municipal
entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Câmara Municipal de Tiradentes, 17 de fevereiro de 2014. João Marcos Guimarães Silva, vereador. Célio Bernardo de Paiva, vereador. Messias Alírio Pereira, vereador. Ele não assinou. João Marcos Guimarães, o senhor quer explicar, comentar sobre o projeto, o senhor fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. Bom, como todos sabem, o bairro Jardim Capote é um bairro irregular, né, que não é um bairro que foi, pelos trâmites legais, foi instituído dentro do município. Foi um bairro que foi embargado logo no final dos anos 70, depois foi sendo construído moradias lá, e o bairro, com o tempo, ele passou a sediar várias moradias, e hoje se tem um grande problema social no bairro, que é todo o serviço de saneamento básico, né, energia elétrica e todas essas questões que as pessoas precisam, mas pelo bairro não ter uma documentação legal instituída, esse bairro não pode ser dotado desse serviço. Bom, a ZIS, que é a Zona Especial de Interesse Social, ela, desde os anos 80, ela vem sendo usada pelas prefeituras, pelas câmaras, para estar regulamentando essas áreas irregulares, ou talvez áreas perdidas, áreas que não poderiam ser construídas e foram construídas. Então, essas zonas especiais de interesse social, elas vêm sendo declaradas e regulamentadas depois pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, para facilitar a inclusão desses bairros irregulares, né, que não foram embargados apenas no papel, para facilitar aí esse uso de energia elétrica, essas questões todas. Então, é bom deixar claro alguns aspectos aqui desse projeto, né, para até tranquilidade dos meus companheiros edis. Logo aqui no artigo 1º, ele cita aqui várias leis. A primeira lei que ele cita é o Estatuto das Cidades, que é onde prevê essa zona especial de interesse social, que é uma lei federal, então ele cita isso baseado nessa lei. Então, não sou eu, não é os autores do projeto que estão inventando isso. Isso já existe no Estatuto das Cidades, várias cidades utilizam disso. Depois, ele cita outras questões, por exemplo, esse Estatuto das Cidades, ele regulamenta os artigos 182 e 103 da Constituição, então está legalmente constituído esse Estatuto das Cidades. Depois, ele pega a metragem total do terreno, que é o que está segundo o levantamento topográfico, anexo dessa lei. Depois, ele cita os 9 logradouros públicos que existem lá, e também cita a lei que declara lá como zona urbana, porque você não pode declarar a zona especial de interesse social onde a zona rural, não pode. Então, aqui, eu citei aqui essa lei de 79, que já declarava lá como zona urbana, e depois foi atualizada pelo artigo 6º, né, da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Depois aqui cita as ruas que já foram aprovadas aqui no outro projeto, então isso não é novidade, esses nomes já são, já estão lá vários tempos já. E também, depois ele cita os planimétricos cadastrais, que são anexos dessa lei. E mais importante, que é o artigo 4º, esse é o mais importante da lei, que diz que a lei ela é de caráter declaratório, ou seja, ela não regulamenta as zonas especiais de interesse social. Quem vai regulamentar isso é a Lei de Uso e Ocupação do Solo ou o Plano Diretor, que é o que está para sair. Eles é que vão regulamentar isso. Isso não cabe essa lei aqui regulamentar, não. Ela apenas declara. Então, ela só tem caráter declaratório. Depois, por fim, revoga a lei que deu nome às ruas do bairro Jardim Capote, para não ficar aquele tanto de legislação, uma dá nome, a outra declara de zona. Eu gosto de legislação concisa, bem concentrada, para ficar mais fácil a consulta, mais fácil os futuros serviços que nós possamos fazer em relação a isso. Então, qual que é o objetivo principal disso? É levar a energia elétrica, tá certo? Lá já tem água, me parece que algumas ruas já tem esgoto, mas não tem energia elétrica, certo? Não tem postes de iluminação pública nas ruas. E para isso a CEMIG ela exige ou que o bairro seja regulamentado por lei, ou que ele seja zona especial de interesse social. Mas vale ressaltar que para ser feito isso precisa do meio-fio pronto. Isso independente de qual seja a lei.
Então, se essa lei for aprovada, de qualquer maneira vai precisar ser feito meio-fio para que a CEMIG possa fazer a iluminação lá. Mas, de qualquer forma, pelo meio da legalização do bairro, não vamos conseguir. Olha aqui o levantamento topográfico, que está em posse do presidente. As ruas não têm o caráter de metragem que precisa para ser regulamentado, as moradias não têm o registro necessário, então, por via de regularizar bairro, não vai conseguir para trazer energia elétrica. Então, para isso, a gente vai precisar recorrer à zona especial de interesse social, que o plano diretor prevê, que a lei de uso e ocupação do solo prevê, que regulamenta, que vai facilitar. Então, resumindo de forma geral, senhor presidente, meus companheiros edis, né, excelentíssimos edis, essa lei é para que a gente possa levar o saneamento básico, como energia elétrica, esgoto, água, ao bairro Jardim Capote, e eu revogo nessa lei, a lei que deu nome às ruas, para que possa ser uma coisa mais concentrada. Não que aquela lei esteja alguma coisa errada, aquela lei está corretíssima, não há problema nenhum, é apenas para concentrar. Do mais, agradeço, peço a compreensão dos companheiros edis aí nesse projeto. Obrigado. Antes de passar a palavra para os vereadores, a gente sabe, né, o Felipe, o Léo, o Gilberto, o Messias, a gente já conseguiu colocar alguns postes de luz elétrica em algumas ruas. A gente sabe que tem esse procedimento, que a CEMIG não entenda como rua se não estiver meio-fio. Ela não interessa, né? Infelizmente não interessa para ela se tem 3 metros, 6 metros, 4 metros. Enfim, terá que ter meio-fio para ser caracterizado como rua. Senão é aquele ditado, a alegação deles é o seguinte, eles vêm e colocam o poste, aí a CEMIG, aí a prefeitura amanhã vem e coloca o meio-fio depois do poste, aí tem aquele problema de remoção de poste e tal. Agora, em relação ao projeto, não tem a menor dúvida, é excelente. Só que eu vou passar para a comissão, né, de administração pública, eu, Felipe, Ricardo, né, conversando com o prefeito, ele já tem alguns projetos para aquele bairro, né, Felipe? O Leonardo também acho que estava presente, o Ricardo, o Gilberto também sabe disso, o Jango. Ele tem alguns projetos. Então é o seguinte, eu vou passar para a comissão para averiguar tudo direitinho, da forma que tem que ser feita, entendeu? E o projeto se encontra em discussão. Felipe, só está com a palavra. Um minutinho só, presidente. É só para... Nós temos reunido há uns dias, acho que o João Marcos também tem contato disso, com os moradores lá do bairro do Capote. É um anseio muito grande. As pessoas têm a casa lá, moram de aluguel e não podem mudar para casa porque não tem a luz não chega lá. Então, em reunião com a CEMIG, junto com os moradores, a CEMIG está pedindo em caráter de urgência que coloque meio-fio nas ruas. Esse é o primeiro passo para colocar. Até na reunião passada eu entrei com indicação pedindo para colocar o meio-fio naquela rua principal. Em reunião com o pessoal do Departamento de Obras e com o prefeito, se eu não me engano, eles estão acabando de fazer um passeio na rua principal do Capote, e em seguida, assim que acabar o passeio, eles vão começar a colocar meio-fio lá no bairro, porque assim que colocar o meio-fio lá no bairro, a luz chega imediato. Claro que o projeto do João Marcos é válido para ajudar a fortalecer, que chegue, que estruture, né, João Marcos? Porque nós sabemos o problema com o nome certinho de rua, com certeza. Nós sabemos que o bairro é irregular no papel, mas as pessoas já estão morando lá no local. Então, para nós, depois das casas prontas, as pessoas precisam de moradia e não chega a luz, eu acho que o imediato é que a colocação desses meio-fios para a luz chegue lá o mais rápido possível. Então, essa é a maior exigência que a CEMIG pede, é a colocação de meio-fio lá com caráter de urgência. Obrigado, presidente. Obrigado. Jango lá, só quer fazer uso da palavra? Então, vamos aguardar então a comissão, né, para ver melhor. Gilberto. Primeiramente, boa noite aos novos companheiros, vereadores, ao público presente. Minha explanação é a seguinte, o nobre presidente já até comentou, o prefeito já tem algumas ruas lá para ser implantada a CEMIG, está dependendo o pessoal da prefeitura, que hoje é pouco a mão de obra, está muito difícil, está pouca mão de obra, está fazendo lá o passeio, o vereador falou aí que depois está indo para lá fazer os meio-fios, para ser implantar já algumas redes de luz para lá, informação que eu tenho já do prefeito. E o seguinte, eu quero falar aqui sobre o artigo 5º, revoga a lei municipal 1/2817, de 20 de junho de 2013. Eu vou dar a denominação à sua do Capote, o nobre vereador. Eu já quero deixar aqui bem claro ao senhor, eu discordo plenamente.
E as ruas que já foi aprovadas, que é muito bem apontado aqui o nome dessas pessoas, da qual hoje já tem até rua lá com placa já dessas pessoas. Eu discordo plenamente de hoje a gente revogar essa lei dos nomes das ruas. Eu discordo. Eu discordo de mexer, deixar como está as ruas dessas pessoas. Tem pessoas que lutou pelo município e nada mais, nada menos. E lembrar deles que o nobre até filho de Sr. Pedro Barbosa foi que trouxe esse projeto aqui, que é o Chico Barbosa, pedindo nós que aprovasse. Eu até estava aqui na casa, pude aprovar, e eu vou discordar plenamente e mexer nos nomes das ruas. Tá? Obrigado, presidente. Eu posso só fazer uma observação? Não seja breve. Obrigado. Sou vereador Gilberto, respeito a opinião do senhor, mas o senhor não entendeu o artigo 2º em relação à revogação do artigo 5º, não. Existe anexo ao projeto de lei essa suposta lei que foi aprovada aqui na Câmara, que é a Lei 2.817, está em anexo à lei. O artigo 2º do novo projeto, ele só é uma reprodução da outra lei, então não altera nenhum nome que já está lá nas ruas. Ele apenas tira de uma lei e passa para outra. As ruas vão permanecer com os mesmos nomes, com as mesmas denominações. Então, só está revogando essa lei porque esse projeto aqui já vai fazer o sentido do outro, então não vai haver necessidade do outro. Mas o princípio do projeto é o mesmo que era da lei de autoria do vereador Sávio, é os mesmos nomes das ruas, não há sentido em alterar isso, porque, como o senhor mesmo disse, já tem placas, o pessoal já colocou as contas no nome, então não há essa necessidade, não. O artigo 2º é a reprodução na íntegra da Lei 2.817. Muito obrigado. Obrigado. E ao meu entender, presidente, só uma pequena colocação, ao meu entender que tem uma parte lá do loteamento que ela é área rural, não é isso? Então, essa lei aqui, ela passará para ser área urbana. Não. Desde 79 já é urbano. Posso usar a palavra? Pode. Senhor vereador, desde 79 lá já é considerado área urbana. Depois o senhor pode conferir pelos mapas que estão anexos no projeto do senhor presidente, lá já está a delimitação do bairro. Então, desde 1979 lá já é considerado área urbana. Obrigado. Célio. Primeiramente, sobre a respeito, não existe mudança de nome de rua, né? O projeto, pelo contrário, o ZES é só para zona de habitacional, né? Para essa finalidade. O que acontece? Não existe mudança, não existe jeito de colocar energia lá, não existe. Pode colocar os meio-fio, mas se não aprovar uma lei dessa aí, não tem esse prefeito nem o outro, não estou desfazendo de nenhum, não consegue ligar a CEMIG lá, não consegue, não adianta. Isso seja esse projeto nosso, ou seja qualquer um, tem que ser um projeto desse, que na CEMIG eles exigem, né, denominação das ruas, a área tem que ser denominada, e por isso que está no projeto anexado, né, o mapa, né, feito a topografia do terreno, o mapa, porque lá não é zona rural, lá é área urbana já. Por isso que foi feito esse projeto, e lá há necessidade, com extrema urgência, porque os moradores de lá, como já foi dito, não precisa estar repetindo, várias pessoas têm as casas e moram de aluguel, né, e tem necessidade urgente. Então, esse projeto é um projeto de extrema necessidade, então eu vejo que os nobres edis que puder, o mais depressa possível, olhar isso com um bom olho, né, que é necessidade do povo. Muito obrigado, presidente. Vereador Leonardo. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, a comunidade aqui presente. Primeiramente, presidente, antes, na hora que o senhor falou do projeto anterior da CPI, eu tive que sair para atender um telefone, é uma questão médica de uma pessoa. E como eu sou o relatório, eu peço ao senhor que envie uma cópia de toda a documentação referente à CPI, né, para a nossa comissão, para que a gente reúne e para apurar os fatos com mais clareza possível, como nós fizemos a do outro aí que o senhor vai ler hoje, né? Claro. E voltando ao assunto desse projeto, é interessante porque eu sempre falo, aí eles viram e falam, o Léo é contra o capote. Eu não sou contra o capote, olha, eu só acho que tem que legalizar porque o município está investindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Todos os moradores de lá que já têm suas residências não estão se recusando a pagar o imposto, mas quer ter a benfeitoria. Agora, um problema sério e grande que nós não vamos conseguir corrigir é que eles fizeram um loteamento irregular.
Então, quem está arcando com os prejuízos hoje nessa questão é o município. Agora, nós também, como legislador e fiscalizador, nós não podemos deixar aquela população que está lá, que é numerosa, mais de 30, 40 ou 50 casas, não sei o certo, ficar sem as condições dignas de sobreviver, que é água, luz, né, e o esgoto. Então, nós temos que votar esse projeto, se for realmente, como foi lido aqui, entendi perfeitamente. O artigo 5º revoga para ficar um projeto só, incorporou no projeto 01. E eu achava que deveríamos fazer uma reunião com os moradores de lá, porque a gente sabe que lá tem ruas muito estreitas. E um exemplo, vamos supor que nós aqui compramos e a rua tem 5 metros ou 4 metros. Gente, hoje isso vai ser benefício para o bairro, vai valorizar o bairro, que você pegue ali, doa mais 1 metro, 2 metros de cada lado, fica uma rua de 7 metros, entendeu? Eu acho que a gente devia fazer uma reunião lá, ou convocar uma reunião específica para isso, porque o município, nós estamos tendo maior interesse de legalizar para eles. Agora, eu acho que deveria fazer uma coisa distinta, que o bairro ficava mais valorizado, o bairro ficaria com mais condições, porque rua hoje é inadmissível na cidade de Tiradentes, rua com 3, 4 metros. Inclusive então, tem rua lá que tem 8 metros de largura. Então eu acho um exemplo. As pessoas que tem lá, eu não lembro assim, imediato, mas a maioria do pessoal tem uma área ainda na frente e tudo. Então, que doasse 1 metro, 2 metros, só o custo-benefício que vai gerar para os moradores. Então, eu acho que é importante, porque se nós votarmos aqui, vamos votar, vamos estudar com carinho, vamos votar, e se colocar a marcação lá com os meio-fios e colocar os postes, pode esquecer que depois não mexe, não. O momento de fazer, no meu entendimento, é agora. Então, eu peço a compreensão de todos para que a gente reúne, para que a gente faça lá, porque todo mundo que encontra com a gente que tem em casa lá, você não vai ajudar a botar a luz, você não vai ajudar... Gente... A gente ajuda, mas vamos fazer uma coisa digna e que seja bom para a cidade e para eles também. Então, a minha sugestão com o autor dos projetos, João Marcos, Messias e Célio, é que nós fizéssemos uma reunião, se fosse o caso, tiravam amanhã, ia lá de rua em rua, notificava os moradores, conversava, porque fazia uma coisa que ia ser ótimo para Tiradentes, especialmente para os moradores do Capote. E desde Obrigado, já, o senhor Felipe, né, que é relator dessa Comissão de Administração Pública, eu gostaria, né, que o senhor tomasse essa frente, fizesse um comunicado a todos os moradores, os proprietários de lotes, né, de áreas daquele local, para que a gente possa fazer uma reunião aqui ou na prefeitura, ou então até mesmo no bairro, estende o convite a todos os vereadores. Posso conversar, eu tenho conversado muito com o Edmundo, se eu não me engano, que ele mora naquela rua principal ali. Tem um restaurante ali. Então, eu vou lá com o Edmundo, converso com ele convida todos os moradores, te marca uma data e vai todos os vereadores lá. Eu estou vendo um projeto aqui na mão do João Marcos, aqui tem uma planta aqui já, me parece que está bem adiantada a sua, assim, com metragem boa. Então, os moradores ajudando, a Câmara trabalhando, a Prefeitura, eu acho que avança, né? O processo avança. E já que o senhor comentou o nome do Edmundo, né, ele tem um espaço, né, que é o restaurante, no momento que ele não esteja em horário comercial, ele possa ceder para que o pessoal fizesse uma reunião no local. No final de tarde aí, né, Zélio? Lá vou pedir o espaço, né, João Marcos? Com certeza, com certeza. Eu vou marcar. Se estiver apertado até a semana do carnaval, eu vejo direitinho no início da semana que vem. Mas amanhã eu já vou atrás dele. O levantamento topográfico que eu acabei de mostrar aqui para o nosso companheiro Felipe, já consta o que deveria ser e o que é. Então já facilita muito. Até que a gente faça também um convite, né, para uma pessoa técnica que possa nos mostrar perfeitamente o mapa, entendeu? Tipo assim, um topógrafo, a gente pode chamar o Sassá do Anver, entendeu? Ô, presidente, os moradores estão dispostos a ajudar, porque eu tenho que conversar com eles, que é benefício para eles. Isso é legal, essa e se acertar, agora, quem ganha o município também. Depois eles vão querer pagar o IPTU para a cidade. E a partir do momento que você regularizou, começa a entrar nos cofres públicos dos impostos, né? Infelizmente, presidente, eu acho que não poderia ter começado errado, mas começou. Quem somos nós para desapropriar, indenizar aquele pessoal todo? Agora é tentar realmente legalizar. Então, um exemplo, se nós formos lá explicar um exemplo, o João tem uma rua aqui e ele já fez até o muro, tem 10 metros de muro e ele tem uma área lá com mais de 10 metros. Então,
conscientizar ele que é vantajoso ele desmanchar aquele pedaço do muro, arredar para trás um pouquinho, para que fique bom para todo mundo e principalmente para o bairro, claro, entendeu? Tá. Eu acho que isso é um papel nosso de ir lá tentar conversar. Isso pode até ser, Felipe, uma audiência pública, os vereadores, os prefeitos e os moradores de lá. Porque a gente vem logo. Obrigado. Messias. É igual o Léo falou, foi muito feliz na fala dele, que às vezes a pessoa acha que perde um metro, acho que vai fazer muita diferença. Mas lá na frente vai fazer uma diferença muito grande, porque vai ter valor. Porque rua, quanto mais larga, mais ela tem valor. Porque quando você chega, aí vai ter mão e contramão. Porque se for rua estreita, o que acontece? Vai ter só mão. É igual isso aí, é um diálogo que a gente tem que fazer com os moradores, isso é importante, e agilizar o mais rápido possível, porque quem mora, eles estão a mesma coisa. É duas coisas que não pode faltar, é água e luz, porque faltou essas duas, nada funciona. Então a gente vamos agilizar, o que depender de mim, da nossa bancada aqui, nós estamos dispostos a qualquer horário, assim que reúne, aí nós estamos juntos. Obrigado, Ricardo. Bom, o projeto é, como meus amigos já disseram aqui, disse a importância, né? E também, como o amigo Léo disse ali, é que a gente faça a coisa melhor possível, né? Porque chega de fazer coisa mal feita, né, gente? Porque aprovar, colocar de qualquer jeito, a gente coloca a luz lá. De qualquer jeito, não é interessante. É interessante que a gente coloque, porque o futuro é que depende do que a gente fizer agora. O que a gente fizer mal feito agora vai ficar. Então, acho que é bom estudarmos mesmo, conforme as comissões aí estão nomeadas pelo presidente, né? Eu estarei fazendo parte, né? E é extremamente interessante o projeto. E no momento oportuno também estarei lá. Muito obrigado, presidente. Em relação ao projeto de loteamentos, gente, a gente deixa claro. Hoje tem a legislação, né? Que toda a infraestrutura tem que ser apresentada pelo proprietário do loteamento. Então, infraestrutura, calçamento, luz, água, esgoto, inclusive até telefone. Entendeu? A telefonia tem que ser instalada. Então, gente, isso aí quem perde é o município. Agora, o que aconteceu há tempos atrás, os moradores que lá já estão, os proprietários de áreas de lotes, não podem pagar por isso. Entendeu? Foi feita uma coisa irregular, a gente sabe que foi. Porque hoje é o seguinte, tem uma porcentagem de todo o loteamento que fica para o município, né? Áreas de praças, infelizmente, não tem. Imagina aquele bairro do Capote bem centralizado, uma praça bonita, que coisa linda. Infelizmente não tem. E hoje a legislação, todos os conhecedores disso, ela exige isso. E uma porcentagem para o município. Caso o município queira fazer, um exemplo, uma escola, uma área, um posto de saúde, hoje nós não temos espaço, a prefeitura tem que comprar, né, para ter. Então, nessa lei que permite, né, a ocupação do solo e o loteamento, né, as divisões de áreas para ser vendidas, hoje a gente teria tudo isso. Como foi dito, larguras de rua, isso é interessante, porque hoje a gente tem problema, principalmente no Parque das Abelhas, o pedestre não tem onde sair, desviar quando vem um carro em alta velocidade. Ele vai pelo passeio, é área plantada com flores, com espinho. Imagina aquela área todinha, todas as ruas com passeio dos dois lados. Entendeu? Futuramente será um dos bairros mais perfeitos de Tiradentes. Então, assim, eu, como parte da comissão, já designei o relator, né, para que faça esse convite à população, para todos os vereadores, e a hora que o senhor tiver uma definição, relator, a gente, né, marca essa reunião e a gente define tudo isso lá. Não, presidente, amanhã mesmo eu vou entrar em contato com um dos moradores lá para marcar essa reunião. Ok, obrigado. Então o projeto, né, fica em estudo. Delegação? Dentro do assunto, pode. Se todos os loteamentos de Tiradentes espelhassem pelos parques dos Bandeirantes, nós não teríamos problema nenhum na cidade. Hoje nós temos problema com todo loteamento que aconteceu aqui, salvo o Parque dos Bandeirantes. Nós não temos um problema. A infraestrutura, o proprietário fez tudo, fez tudo isso lá hoje. Nós nunca recebemos uma reclamação do Parque dos Bandeirantes aqui. E nós temos esse problema direto. E esse problema vai continuar aqui dentro da casa por muitos e muitos anos. Com certeza. Porque as coisas mal feitas. Ontem até estivemos discutindo no plano diretor
as oficinas do plano diretor a respeito disso. Isso é as coisas tudo desordenadas, loteamento desordenado, falta de leis. Falta de leis, falta de registro do município, que não existe nos loteamentos. Só existe no Parque dos Bandeirantes, que é legal. E o bom também, né, que a partir de agora, né, será adequado tudo no plano diretor, né? Vai ser um espelho, vai ser um complemento excelente para a gente. É porque agora eu estou falando, a gente quer a luz agora lá. Vai ser colocar a luz, vamos ter que calçar. Entendeu? Então por isso que a gente tem que fazer a coisa bem feita, porque não vai dar tempo. Quando a gente colocou a luz, o pessoal fala, gente, aqui tem muito barro, cadê o calçamento da gente? E a gente não tem estrutura para isso. Né? Com certeza. Só isso, muito obrigado. Dando continuidade, gente, o projeto de lei número 01/2014, de 9 de janeiro de 2014, dispõe sobre desafetação de terreno público, autoriza a alienação na forma de venda ou permuta das áreas que menciona e das outras providências. Eu tenho um ofício do prefeito aqui, ofício número 042/2014, assunto solicita FAS. Serviço do Gabinete do Prefeito, 14 de fevereiro de 2014. Com meus cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Excelência e essa egrega casa a retirada do projeto de lei número 001/2014 para que o mesmo possa ser adequado em uma melhor maneira. Ralph de Araújo Justino, prefeito municipal de Tiradentes. Então, projeto número 01, que é desafetação daquela área de 78 mil, né? Ele está com as medidas erradas, então ele foi retirado de pauta para averiguações. Dando continuidade, gente, projeto de lei que autoriza a concessão e subvenção social dos blocos carnavalescos em realização do carnaval e das outras providências. Secretário, o senhor fica à vontade. Pronto. Projeto de lei número 2, de 3 de fevereiro de 2014. Autoriza a concessão de subvenção social e blocos carnavalescos, realização do carnaval e da outras providências. A Câmara Municipal de Tiradentes aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder no exercício 2014 e seguinte subvenção social anual até o valor de R$100 mil para os blocos ou associações dos blocos carnavalescos para a realização do carnaval do município de Tiradentes. Parágrafo 1º. A subvenção social mencionada neste artigo será utilizada para cobertura de despesas de custeio, objetivando o apoio da Prefeitura Municipal de Tiradentes através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo dos blocos carnavalescos do município. Parágrafo 2º. Para a transferência da subvenção social mencionada neste artigo, será firmado convênio específico contendo as normas de aplicação dos recursos e prestação de contas que passa a fazer parte integrante da presente lei. Artigo 3º. Os blocos carnavalescos deverão apresentar prestação de contas dos recursos recebidos anualmente como condição para recebimento no ano seguinte, para apreciação pelo controle interno do município, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e controle interno do município. Artigo 4º. O município manterá a subvenção social mencionada nessa lei no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-las mediante a notificação por escrito. Artigo 5º. Para receber os recursos financeiros relativos à subvenção social autorizada por esta lei, o Estatuto da entidade beneficiada deverá atender ao que dispõe a Lei Federal número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro, bem como as normas de concessão de subvenções, contribuições e auxílios emitidos pelo controle interno municipal. Artigo 6º. As obrigações trabalhistas e fiscais decorrentes da execução do projeto do convênio a ser firmado
são de responsabilidade exclusiva dos blocos carnavalescos, mencionadas no artigo 1º desta lei. Artigo 7º. A concessão da subvenção social, de que trata o artigo 1º desta lei, será analisada e aprovada pelo Conselho Municipal de Cultura. Artigo 8º. Para atender o empenho e o pagamento das despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente do município. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Tiradentes, 3 de fevereiro de 2014. Ralph de Araújo Tino, prefeito municipal. Obrigado, secretário.